Já tenho o computador a gravar. Vamos começar então. Certo. Se pode-se falar um bocadinho, vamos começar por aí, a importância deste Reino do Congo, que antes da chegada dos europeus e dos portugueses, Sim. já era uma civilização muito avançada em África. Bem, o Reino do Congo, antes da presença europeia, e a presença europeia que se conhece mais remota é de por volta de 1482, a chamada primeira viagem de Ocão, que era uma viagem diplomática da parte de Portugal. Portugal pretendia relações diplomáticas com a Etiópia, com o chamado Reino da Etiópia, porque nessa época não havia a noção, dentro da cartografia europeia, não havia a noção de que a Etiópia que se situasse tão a leste, não é? Quando Diocão chega ao Reino do Congo, julga que é a Etiópia, em primeiro lugar. Portanto, a presença europeia mais remota que se conhece é precisamente Diocão por volta da década de 80 do século XV. No entanto, supõe-se que o Reino do Congo já existisse há pelo menos 200 anos. É uma coisa que ainda não está totalmente unificada. Há quem diga que há mais tempo, há quem diga que há menos. O certo é que o Reino do Congo, o chamado Reino do Congo, ou Congo de Antotila, como se diz em Kikongo mesmo, trata-se de uma, digamos, de uma união, inicialmente terá sido mesmo uma federação, de várias unidades políticas da região e que ficam sob a tutela de uma entidade superior, que é o rei, um Totila, como se diz em Kikongo, não é? Eles obedecia a uma série de rotas comerciais e precisamente a encruzilhada dessas rotas comerciais situava-se em Banzampemba, que era uma cidade sagrada, e pouco mais a norte é fundada Banza Congo, que é a capital do reino. É justamente esta cidade que hoje é património da Unesco. E que civilização é que os portugueses encontraram nesse local? Bem, os portugueses encontraram, como eu disse, um Estado organizado, com base comercialmente ou economicamente, eles viviam de uma economia de troca para o interior. Há um aspecto importante que eu acho que devo relevar. Sabe-se quais eram as transações comerciais entre as várias, digamos, dependências, ou como os portugueses lhe chamaram, entre as várias províncias do Reino do Congo, porque o Reino do Congo abrangia uma parte do atual Gabão, portanto, a leste estendia-se quase até ao rio Kwango, e para sul estendia-se até pelo menos ao Kwanza. Até pelo menos ao Kwanza, se não ao Dande. Portanto, à data da chegada dos portugueses, é provável que se estendesse até ao Kwanza e que os naturais de um outro Estado, que é um Ndongo, portanto, esse aí dominado por Angola, à época de Diocão, é provável que o Angola fosse um vassalo do Ntótila. Mas isto é muito discutível. Inclusive em Angola é muito discutível por parte dos angolanos que são Bakongo, não é? Da nação, eu estou a dizer nação que eu não gosto do termo etnia, da nação Congo, e entre os angolanos que são da nação Mbundo. De qualquer modo, tudo leva a crer que, portanto, à data da presença portuguesa, que é de Ocão, e eu realço também o caso de Rui de Sousa, em 1491, que é, de facto, o primeiro embaixador português que tem transações comerciais com o Tótila, com o rei do Congo, e também cristianiza, leva missionários que cristianizam o rei do Congo, além de lhe dar apoio militar, ou seja, armas de fogo, na guerra contra alguns rebeldes das margens do próprio rio Congo-Zaire, né, chamados Bateque ou Anzicos. O que dizia eu, portanto, sabe-se que há trocas comerciais de complementaridade, portanto, produtos do litoral com produtos do interior. O que não se sabe, e está por estudar, ou está por aprofundar, é as relações diplomáticas do Reino do Congo com outros Estados mais a leste, por exemplo, com o Império Lunda. O que também é uma realidade.
é que era um comércio, não era propriamente uma troca direta, portanto era um comércio que tinha moeda fiduciária. Essa moeda fiduciária até era as conchas Zimbo ou Cauris, que eram apanhadas na ilha de Luanda. A ilha de Luanda era uma espécie de, diria, antes de mim, já Henrique Abranches dizia, uma espécie de banco emissor, digamos assim, da moeda do Congo. No entanto, os congueses, é assim que eu gosto de os designar, congoleses são, eu costumo dizer congoleses, os naturais agora do Congo Democrático e da República Popular do Congo, não é? Os congueses, ou Bakongo, eram os naturais do antigo Reino do Congo, não é? No entanto, os naturais do antigo Reino do Congo não teriam, porventura, a noção do lucro comercial. A ideia de lucro comercial é introduzida pelos europeus, concretamente pelos portugueses, e associado ao tráfico negreiro, ao tráfico de escravos. Eu entendo, e não só eu, outros investigadores antes de mim, o tráfico de escravos no Congo, portanto, para o exterior, para o Atlântico, inicia-se ainda antes ainda antes da existência do Brasil. Portanto, os primeiros escravos a saírem do Congo terão saído em 1491, depois foram os primeiros prisioneiros de guerra, justamente nas tais revoltas dos Anzicos e Bateques que eu falei há pouco, e onde pela primeira vez houve um apoio militar português. A partir desse momento começa a emergir uma nova classe no Reino do Congo, e mesmo uma nova aristocracia, porque havia uma aristocracia mais antiga, esta ligada já ao comércio para o Atlântico. E quando chega então a partir de 1530, temos de facto digamos, um interface, não é, da rota do escravo para o continente americano. Há um aspecto que me parece importante e que normalmente isto, o que eu acabei de dizer, já tem vindo a ser estudado há muitos anos. Há um aspecto que me parece importante realçar. É que mesmo convertendo-se ao cristianismo, mesmo tendo-se os reis do Congo, os Mutotila, convertido ao cristianismo e adotado nomes de reis portugueses, nomes cristãos e portugueses, eles e toda uma aristocracia muito chegada a esse comércio, é preciso dizer que durante séculos o Congo manteve uma independência política de Portugal, e não só uma independência política, manteve uma independência económica de Portugal. Há períodos, e nomeadamente há um período que já é de 100 anos depois de Diocão, portanto, já é no reinado de Dom João III, em que há cartas. Entretanto, os reis do Congo começam a trocar correspondência epistolar com os reis de Portugal, escrevendo em português ou sendo secretariados, não apenas por portugueses, mas também por Bakongo, que entretanto aprendem a língua, aprendem a escrever. E há cartas do rei Dom Afonso I do Congo, ou seja, Dom Afonso Mvemba-Nzinga, para o rei Dom João III de Portugal, com uma disputa tremenda do controle do tráfico de escravos para o Brasil. Inclusive, o rei do Congo chega a exigir, em vão, que o rei de Portugal ceda ao Congo as ilhas de Santo Tomé. Toda esta disputa vai se prolongar secularmente até que em 1661 vai ter consequências graves na Batalha de Amboila. Quer dizer, o que está por trás da Batalha de Amboila de 1661 é precisamente uma afirmação do Congo em termos económicos, porque até lá, entretanto, o Congo estabelece o próprio Reino do Congo, estabelece ele próprio uma política internacional que procura ser autónoma em relação a Portugal. Isso manifesta-se, nomeadamente, nas embaixadas que envia à Santa Sé, portanto, que envia ao Papa. Há, inclusive, um príncipe do Congo que chega a ser bispo em Roma, que é o famoso Nigrita, né? Portanto, todas estas, quer as relações do Congo com o Papa, com a Santa Sé, quer a tragédia que vai ser a Batalha de Amboila, não é? Teoricamente por causa de minas de prata, mas que eu julgo que na realidade o que estava ali em causa era uma tentativa de autonomia económico-financeira
por parte do Reino do Congo em relação a Portugal, além da economia, além da autonomia política. Eu penso que esses aspectos são importantes de realçar. E estamos a falar nos séculos XVI e XVII. Numa questão mais hipotética, como é que se teria desenvolvido esta sociedade, esta civilização, sem a chegada dos portugueses e depois dos restantes europeus? Desenvolveu-se através dos contactos internos dos povos banto. Como sabe, quer dizer, as migrações banto são muito anteriores. As migrações banto, portanto, dos povos que fabricam o ferro, não é? Dão-se portanto, a esta zona da África, para sul do Equador. Eu estou-me a reportar a dados da arqueologia, que eu não estudei, não sou arqueólogo, não é? Mas estou-me a reportar a dados da arqueologia e da antropologia. Tudo leva a crer que as migrações banto, portanto, os povos conhecedor de norte para sul, conhecedores do fabrico do ferro, até, grosso modo, até norte do Equador, ter-se-ão dado no último milénio antes de Cristo. Para sul do Equador, terão começado no primeiro milénio depois de Cristo. E terão havido várias vagas banto. O certo é que eram povos que fabricavam o ferro e, consequentemente, isso permitia-lhes desenvolver a agricultura, desenvolver, não no caso do Congo, mas no caso de outras regiões, desenvolver o pastoreio e desenvolver também uma pesca de alto mar e não uma economia de recoleção como era que existia até então entre os Khoisan, os habitantes do continente africano. Repare, estou a falar de milénios. Portanto, é sobretudo o fabrico do ferro e é sobretudo, no caso do Congo, é uma economia muito agrícola, e a permuta e a troca de produtos agrícolas que permite o desenvolvimento como diz, de uma cultura, não é? De uma civilização. Se bem que fosse uma cultura sem escrita. No final do século XV, quando à chegada dos portugueses, a cultura do Congo é uma cultura que não tem ainda, eu estou a dizer não tem ainda escrita, mas tudo leva a crer que eles estavam numa fase, porque a escrita aparece sempre depois da oralidade. Muitas vezes as pessoas julgam que não. Eu não gosto do termo, deve ter reparado que eu evitei a palavra ágrafo, porque eu não gosto da palavra ágrafo porque a palavra ágrafo parece que dá a entender que a escrita antecede a realidade e não é, que a escrita antecede a oralidade e não é verdade. A oralidade é que aparece sempre primeiro. E a escrita só aparece, isto em qualquer parte do mundo, quando há necessidade de estabelecer uma contabilidade comercial. Ora, à data da chegada de Ocão ao Reino do Congo, o Reino do Congo já está com uma necessidade muito grande de desenvolver a sua própria contabilidade comercial e, consequentemente, de aderir à escrita. Portanto, não é de estranhar e há crónicas que apontam para isto, embora algumas contempoladas, escritas por portugueses e por missionários, mas não é de estranhar que os Bakongo, ou os reis do Congo, tenham recebido de braços abertos os portugueses, que eram um povo que levava com eles a escrita, não é? E também levava com eles novos valores religiosos que eles acreditaram que os Bakongo, do tempo do rei Nzingankuvo, que veio a ser o primeiro rei cristão, portanto o rei Dom João I do Congo, portanto que a aristocracia Bakongo tenha acreditado que os valores do cristianismo eram valores que os iam unificar e que os iam projetar internacionalmente com mais eficácia do que os valores em que eles acreditavam até então, do que a religião tradicional. No entanto, os Bakongo tiveram sempre, até hoje, ao longo de séculos, tiveram sempre uma capacidade enorme de lidar com a transcendência, portanto, de lidar com a religião de uma forma sincrética, ao contrário de outros povos da África. Portanto, até hoje. E Banza Congo que é esta cidade que está a ser, hoje alvo de festividades e que é património da Unesco, é um excelente exemplo disso.
Banza-Congo, Banza-Congo ou São Salvador do Congo. São Salvador porquê? Porque em 1495, pronto, foi mesmo já no fim do século XV, os portugueses constroem, os portugueses não, os jesuítas portugueses, constroem uma igreja, cujas ruínas hoje estão lá, uma catedral, dedicada a São Salvador. E então começam a designar Banza-Congo por São Salvador. Banza-Congo, tanto foi durante séculos no Congo, mesmo durante o início do século XVIII, em que há uma guerra civil no Congo, Banza-Congo é sempre designada pela cidade dos sinos. Ora, esses sinos não são apenas os sinos das igrejas cristãs, esses sinos são também simbolicamente a ideia de ser uma cidade sagrada, não é?